O suicídio faz 32 vítimas por dia no Brasil e a maioria desses casos poderiam ser evitados. Sobre esse assunto, eu converso agora com o psicanalista Daniel Frances. Daniel, esse é um tema ainda muito cheio de tabus, né? Mas é que é importante ser retomado, se falar sobre esse assunto. Sim, infelizmente a gente não tem uma organização ainda no Brasil que possa tipificar e fazer estatísticas bem certas. Então se tem essa ideia dos 32. Se fez e se escolheu o mês de setembro, principalmente o dia 10 de setembro, que acaba sendo o dia de alerta, e o mês de setembro passa a ser o chamado Setembro Amarelo, como um mês de conscientização de um problema que passou hoje no Brasil a ser maior, por exemplo, do que os índices de mortes de AIDS, de mortes por, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis ou por outras doenças como câncer e tudo mais. Então, o suicídio, ele passou a ser um problema real, né, que tem uma organização que é o Centro de Valorização da Vida, que lamentavelmente ela tem, apesar de ter nascido em 1962, ela não tem ainda um espaço de penetração tão grande nas cidades para que haja esse contato entre as pessoas. Por que esse tema ainda é tão cheio de tabus, assim, as pessoas têm tanto receio de tocar nesse assunto? Porque parece uma coisa degradante. Parece que aquele que se suicida, ele é a pessoa que a gente diz assim, muita gente às vezes até brinca e diz assim, nossa, ele teve a coragem de se suicidar. E na verdade a gente tem que analisar por um outro ângulo. Será que é a coragem de se matar ou é a fraqueza de cometer? E qualquer tema que entre nesse aspecto, seja depressão, ansiedade, que são sinais até do próprio suicídio, são temas assim ainda muito tabus. As pessoas acham que isso se resolve com uma conversa de bar, isso se resolve tomando um remédio e não conseguem entender o grau da importância da terapia, do quanto é importante o contato, a confraternização, a troca de ideias. Tanto que, se nós formos olhar para uma própria Universidade Estadual de Ponta Grossa, existe um grande índice de pessoas com tendência suicida, principalmente entre acadêmicos da área de saúde, especialmente medicina. Quais são os sinais de alerta que a família tem que... Porque o suicida ele pode dar alguns sinais antes, né, que pode evitar isso. Necessariamente ele não existe assim uma clareza dos sinais. Que você possa dizer assim, eu tipifico essa pessoa pelo ponto A, B, C e tenho. Mas às vezes ele é alerta no sentido de mudar o comportamento, não sair mais de casa, deixar de ter prazer por determinadas coisas que até um mês ou 2 meses atrás lhe faziam bem. Ele começa a falar mais tendencionalmente sobre a possibilidade da morte, do vazio da existência. E, lamentavelmente, os meios de comunicação, em vez de colaborar no sentido de precaver e de poder fazer com que essas pessoas pudessem estar mais, vamos dizer assim, conectadas com o bem, elas acabam se transformando em pessoas conectadas com o mal, que é o caso que nós tivemos esse ano, da proliferação endêmica, doentia, malévola daquele jogo chamado Baleia Azul. Se alguém perceber algum desses sinais, o ideal é procurar ajuda mesmo. Exato. Lamentavelmente, não é um problema de Ponta Grossa, é um problema regional de vários estados brasileiros, mas existe um telefone que é 141, só que aqui na cidade não existe, mas é fundamental que você procure um médico, que você procure uma terapia. Lamentavelmente, as pessoas colocam a terapia como a última opção, até pelo custo. Então, às vezes, nós vamos achar que, ou tomando um remedinho de farmácia, ou alguma coisa assim, isso se resolve. A gente não compreende que os nossos demônios moram muito no fundo da nossa alma e eles não saem tão facilmente com um Tilenol ou qualquer coisa semelhante. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolim para o Jornal da Educativa.